Bem-vindo a mais uma série aqui do Quero Ser Programador. Dessa vez a gente vai falar sobre um banco de dados, mais especificamente o MySQL. Se você nunca usou um banco de dados ou se você quer dar mais alguns primeiros passos no MySQL, essa série é para você. Os vídeos vão sair toda quinta-feira aqui no canal. Então já deixa um joinha se você gostou dessa iniciativa e bora! Antes da gente falar sobre banco de dados, eu preciso que você entenda um pouquinho como funciona o seu computador. E para isso vamos para uma pequena historinha. Você está lá editando uma imagem num programa, sei lá, Photoshop, qualquer programa, no seu computador. E por algum motivo misterioso, seu computador desliga. Quando você liga ele de volta e abre o seu programa para continuar editando a imagem, você percebe que você perdeu todo o seu trabalho, porque esse programa não recuperou o projeto. Por que eu estou falando disso? Geralmente, quando a gente está com esses programas abertos e a gente não salva um projeto, a gente só está lá editando, mas a gente não salvou o projeto, geralmente, esses dados, essa edição que a gente está fazendo, está tudo na memória RAM. E a memória RAM é uma memória não persistente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente desligar a máquina, a memória RAM zera. Quando você ligar de volta, não tem nada salvo lá. Quando a gente quer guardar um dado, um arquivo, alguma coisa, para acessar ele depois, o que a gente quer, na verdade, é persistir os dados. E a gente tem que gravar esses dados no HD ou numa memória persistente. O HD é um tipo de memória persistente, ou seja, eu posso desligar a máquina, daqui a um mês ligar ela de volta, que a minha informação está lá gravada. E é isso que a gente deveria ter feito no caso da imagem, né? Se a gente salvar o projeto ou salvar uma imagem nova, né, a imagem original, e salvar a editada, agora a gente tem essa imagem no HD e a gente pode acessar ela no futuro. Agora vamos para um cenário um pouquinho mais perto da nossa programação, do nosso dia a dia, que é o cenário onde tem um sistema que usa a arquitetura cliente-servidor, que a gente já falou aqui no canal. Quando a gente está no Twitter, por exemplo, cadastrando uma conta para a gente preenche o formulário e manda esses dados de cadastro para o servidor do Twitter. A gente manda, por exemplo, um nome de usuário e uma senha. O que o Twitter precisa fazer é guardar essas informações em algum lugar, porque ele sabe que depois, em algum momento no futuro, alguém vai tentar logar no sistema e vai mandar de novo dados de usuário e de senha. E o que o Twitter vai ter que fazer, o algoritmo, o sistema do Twitter vai ter que fazer, é pegar essas informações e comparar com as informações que ele tem guardado. Se os dados forem iguais, login feito com sucesso. Se os dados forem diferentes, erro. Agora vem o ponto que a gente compara essa situação com a nossa primeira situação da imagem. Por quê? A aplicação do Twitter não pode só gravar essas informações, os primeiros dados de cadastro, na memória RAM. Porque imagina que o servidor também caia, desligue, ou que a gente tenha que migrar o sistema de um servidor para o outro. Só hipóteses. Quando a gente desligar a máquina, ele vai perder essa informação. E não seria muito legal ele perder os dados de cadastro de todos os usuários dele, né? Ele ia ter que pedir para os usuários cadastrar de novo. Imagina o caos que ia ser. Então, ele precisa persistir esses dados, assim como a gente fez com a imagem, num disco. Por exemplo, num HD. Nesse caso, não é uma imagem que ele vai gravar os dados mesmo, esse texto que a pessoa enviou. Então quer dizer que ele vai gravar num arquivo TXT? Não, é aí que entram os bancos de dados. Os bancos de dados eles usam seus formatos específicos e a gente nem precisa se preocupar muito com isso. A gente vai ver no futuro que a gente usa alguns comandos e o banco de dados se encarrega de gravar esses dados num arquivo físico no HD. Nessa série a gente vai falar mais do MySQL, a gente vai focar no MySQL, mas existem vários outros bancos de dados. Existe o Oracle, existe o MongoDB, existe o SQL Server e não é legal a gente ver as perguntas de qual banco é melhor, porque na verdade existem bancos que resolvem problemas específicos. Então
a resposta de um banco ser melhor que o outro depende muito do problema que você quer resolver e da forma com que você quer gravar os dados. No final dessa série, talvez você entenda melhor do que eu estou dizendo agora. Então você está pensando, tá, Cláudio, entendi. Então o banco de dados é o lugar onde a gente vai guardar informações importantes para o sistema utilizar. Mas por que eu tenho que usar um banco de dados? Por que eu não posso gravar isso tudo num arquivo de texto? Por exemplo, onde cada linha é um registro lá da conta do Twitter. Por que o Twitter não pode ter feito isso? Gravar no TXT ou gravar no Excel? Bom, vamos tentar ir por esse caminho e ver quais são os problemas relacionados com isso. Então vamos supor que o Twitter não usou um banco de dados, ele gravou as informações no Excel ou num arquivo de texto, TXT, que dá praticamente no mesmo. Cada linha seria um registro, seria uma conta cadastrada no Twitter. E aí, separado por ponto e vírgula, a gente teria essa forma de dizer o que representa cada parte desse texto. Então eu teria um nome de usuário, depois e-mail, depois senha, data de cadastro. E aí eu tenho várias linhas de usuários cadastrados nesses TXT. Eu tenho o usuário que é esse programador e o usuário Claudson, por exemplo. Agora imagina que o pessoal do Twitter tem que fazer o quê? O login, né? O sistema de login no sistema. O que o algoritmo ia ter que fazer? Ele ia ter que ir linha a linha no TXT, procurando esse começo da linha que casasse, que fosse o texto Claudson. Esse não é o maior problema. Imagina que você precisa mostrar para alguém o número de usuários cadastrados só em 2017. Você ia ter que ir de novo, linha por linha, procurando usuários cadastrados em 2017. Só que agora não ia ser tão fácil, porque essa informação não está no começo da linha, está no final, enfim. Você ia ter que fazer algum algoritmo para ler esse texto. E esse algoritmo não ia ser muito rápido, principalmente porque ele ia ter que ler todas as linhas para encontrar a informação que ele quer. E é por isso que os bancos de dados são tão importantes, porque eles já resolvem essas situações, esses problemas de buscar dados nos arquivos, né? Ele gera arquivos sim, só que ele já organiza esses arquivos de uma forma que seja mais fácil e mais rápido dele encontrar essas informações. E a gente não precisa se preocupar com essa forma, como são os formatos dos arquivos, né, que ele cria. A gente só tem que se preocupar em passar comandos para ele. O MySQL tem uma linguagem que se chama SQL, que é a forma com que a gente se comunica com ele para pedir e para gravar informações. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo aqui dessa série sobre banco de dados. Te vejo lá. Tchau!